Oi pessoas, tudo certo por aí? Eu me chamo Ana Paula, sou advogada e coach em bem-estar e felicidade e o objetivo desse canal é promover a felicidade, né? A gente se nutrir de coisas boas. E como a gente está passando por esse momento difícil aí do coronavírus, onde a gente precisa ficar, né, confinado, a gente precisa manter um distanciamento das pessoas e a gente não sabe por quanto tempo isso ainda, por quanto tempo vai durar isso, né? A gente acaba tendo medo, gerando ansiedade, sendo que o Brasil já é, né, o número 1 no mundo em ansiedade. E quando a gente está nutrindo esse tipo de emoção no nosso corpo, a gente diminui a nossa imunidade. E aí a gente fica mais propenso a ter contato com doenças e ficar doente, né? Quando a gente está com o nosso corpo forte, a nossa mente forte, quando a gente está nutrindo emoções positivas em relação à vida e a gente está com o nosso corpo com as defesas de imunidade em dia, por meio da alimentação, por meio de pensamentos positivos também, porque isso influencia e muito, né? A gente pode até ter o contato com o vírus e não ficar doente. O problema é se a gente já tá com a imunidade baixa. E aí as coisas só pioram, né? Então o que a gente pode fazer nesse momento? Eu vou compartilhar com vocês o que eu tenho feito e o que eu tenho lido sobre isso, né? Eu acompanho algumas psicólogas que falam muito sobre essa saúde mental que a gente precisa ter nesse momento. Também acompanho outros profissionais da saúde, né? Onde a gente tem que cuidar também do nosso corpo, da nossa mente, do nosso espírito. Então, a primeira coisa é, ao acordar, a gente já tem que acordar e nutrir coisas boas na nossa mente, né? Não ficar pensando que acordar e já se nutrir de notícias ruins. Geralmente a gente acorda, já liga a TV, é só falando sobre isso, de quantas pessoas morreram, de quantas pessoas já foram infectadas e, sabe, e aí começa a ganhar uma proporção enorme e a gente vai ficando desesperado e pensando, meu Deus, e agora, né? O que vai ser da gente? Então, não comece o dia assim, comece o dia... se você tem fé, né, se você crê em um ser superior, comece o seu dia, por que não elevando, né, o seu pensamento a Deus ou ao que você acredita. Faça uma oração, né? Eu adoro acordar e ouvir um louvor. Eu vou colocar depois aqui embaixo o nome, Renata Mais e JC, Jesus Cristo, né? E aí eu gosto muito de louvor internacional e essas músicas me trazem muita paz. Então acordar e ouvi-las me faz muito bem. Então se de repente você também, né, acredita em Deus e gosta de ouvir louvores, essa é uma forma excelente de começar o dia e se nutrir de coisas boas. Eu gosto também porque nesses dias, né, que a gente tem ficado em casa, tem dado dias muito bonitos. Então, além da gente aproveitar, né, eu tenho aproveitado também para fazer algumas coisas dentro da minha casa, de lavar roupa, aproveitar esse dia bonito. Mas de manhã cedo eu gosto de chegar na janela ou sentar no sofá que eu tenho na varanda da minha casa e olhar para o céu e sentir a gratidão, sabe? Sentar e agradecer porque eu tô com saúde, porque eu tô viva, porque por mais que esteja acontecendo tudo isso que está acontecendo agora, não está no momento me faltando nada. Então eu agradeço muito por isso. Então eu gosto de sentar, né, nessa varanda, fechar os olhos ou olhar para o céu e fazer 3 pelo menos inspirações profundas, que é o momento em que eu me conecto com Deus e sinto essa presença dele, sabe, assim, e deixo o ar sair devagar. Isso me traz muita calma, muita tranquilidade. É legal também, se você gosta e se você
de repente até é uma oportunidade para quem ainda sempre quis meditar e nunca teve, né, tempo, oportunidade. Agora tempo não vai faltar, né? Para quem tá em casa. Então, quem sabe você pode aprender algo novo e quem sabe a meditação pode ser uma dessas coisas novas para se aprender, né? Que você pode... Tem vários links, vários vídeos na internet de meditações guiadas, que para quem vai iniciar uma meditação é a mais recomendada, porque é mais fácil da gente acompanhar o que a pessoa está falando para a gente fazer do que a gente no silêncio, simplesmente no silêncio, só concentrar na nossa respiração, né? Porque até desacelerar a nossa mente, para quem não é acostumado, pelo menos foi a minha experiência, né? Eu no começo, para poder aprender a meditar, assim, para conseguir me concentrar de verdade, eu precisei fazer essas meditações guiadas. Eu amo até hoje, faço meditação guiada, na maior parte do tempo faço mais guiada do que em silêncio em si, mas hoje eu já consegui concentrar a minha mente para conseguir ficar no silêncio também, né, concentrada na meditação. E não é todo dia também que eu consigo, né? Então, mesmo assim, ainda fazendo com mais frequência, tendo já mais facilidade, tem dias que a minha mente tá mais turbulenta. E é bem nesses dias que a gente mais precisa fazer meditação, né? Para tentar acalmar o nosso interior. Então, outra coisa que é muito, muito, muito importante nesse momento é o que a gente tem colocado, ingerido, né? Além de emoções positivas, né? Além da gente nutrir emoções positivas em relação à vida, acordar de uma forma mais positiva de manhã, porque isso vai influenciar em todo o resto do nosso dia, é importante que a gente se alimente bem. Esse se alimentar bem, ele vai ser importante para aumentar a nossa imunidade, né? E também para nutrir de verdade as nossas células, não só nos alimentarmos, mas nos nutrirmos. Porque quando a gente come só besteira, quando a gente se entope de açúcar, por exemplo, a gente diminui as bactérias boas no nosso intestino. E o intestino, ele é o nosso segundo cérebro. E várias substâncias de bem-estar são produzidas no nosso intestino. Então, quando a gente não tem essas bactérias do bem no nosso intestino, e o açúcar em excesso, né? O açúcar em si, até quando a gente consome um pouco, ele já não é muito bom para a nossa saúde. Em excesso, quem dirá, né? Ele é totalmente maléfico, né? No sentido de destruir essas bactérias boas no nosso intestino. Então, eu sei que nesse momento que a gente está atravessando é mais difícil, né, da gente se controlar, porque não tem às vezes nada em tese para fazer em casa e aí a gente fica ansioso e aí a gente tem vontade de comer. Eu também tenho vontade de comer, é normal, né? Mas que tal a gente tentar fazer uma alimentação mais saudável nesse período, como, por exemplo, comer mais frutas, mais verduras, né? Nos alimentarmos de coisas que de fato vão aumentar a nossa imunidade, como, por exemplo, consumir mais suco de limão, cúrcuma, mel, gengibre. Claro, né? Cada um, eu não sou médica para sugerir, né, alimentação, não sou nutróloga, mas e cada pessoa, lógico, vai ter talvez uma restrição se a pessoa tem alguma doença já que já trata, né? Mas é importante que a gente dentro, né, se você já se acompanha com algum profissional, ver, né, conversar com ele. Muitos profissionais, por mais que não estejam trabalhando no consultório, eles podem estar fazendo algumas consultas online para te orientar se de repente você tem alguma restrição alimentar e qual alimentação seria mais adequada nesse momento para aumentar a sua imunidade, para realmente estar nutrindo o teu corpo e não só se alimentando, né? Até porque a alimentação correta, ela
ajuda inclusive a gente a ter menos fome e ter menos ansiedade. Inclusive, não só ansiedade, como até sintomas de tristeza podem ser verdadeiramente amenizados só com a nossa alimentação. Então, quanto mais alimentos descascados, né, ao invés de desembalados, melhor. Quanto mais coisas da terra você comer, né, coisas que são naturais, se você tiver a oportunidade de consumir sem agrotóxico, melhor ainda. E evitar besteiras, coisas que só vão dar uma felicidade momentânea, porque quando você consome, por exemplo, açúcar, ele vai te dar um pico de felicidade, né? Porque ele vai dar um pico de insulina, vai te dar um prazer momentâneo, mas esse mesmo prazer momentâneo, ele dá, em pouco tempo, ele baixa novamente, né? É só um pico, ele vai e desce, e na mesma proporção você volta a sentir com essa menor felicidade novamente. Então não adianta, né? Então é melhor a gente se nutrir de coisas que realmente vão acrescentar na nossa vida, alimentos de verdade, né? Alimentos que a gente colhe na horta, alimentos que são plantados, alimentos de verdade, como carnes para quem não é vegetariano, né? Alimento mesmo, né? O que a vovó e o vovô comeriam é o que você pode estar comendo nesse momento para nutrir de verdade o seu corpo, né? Mas vamos evitar, assim, pão, essas coisas assim, que hoje, infelizmente, o glúten, né, não é mais o mesmo da época da sua avó. Ele foi modificado para poder produzir mais, e é onde que mesmo pessoas que não são celíacas, né, têm apresentado problemas no corpo por conta de alergias, mesmo que não seja celíaco, né? Ela causa inflamação, o glúten, tanto o leite. Então são coisas que a gente também é interessante substituir. Outra coisa que eu quero compartilhar com vocês, eu tô falante hoje, é exercício físico, que é muito importante, porque quando a gente se movimenta, né, a gente tá gerando dopamina, que é um neurotransmissor de bem-estar e felicidade. Então é importante a gente fazer, nem que seja alguns polichinelos. Existem vários vídeos na internet também de exercícios que você pode fazer em casa nesse momento da quarentena. O importante é a gente não ficar parado, né? E por último, que eu acho muito, muito importante, e é o que vai determinar, né, a gente ter vontade de seguir nesse momento na nossa vida, é a gente encontrar um propósito, é a gente encontrar um sentido para além deste que a gente está vivendo agora. Existe um livro chamado Em Busca de Sentido, do autor Victor... Agora eu não vou lembrar o sobrenome dele de cabeça. É fantástico, é um psicólogo que esteve no campo de concentração como prisioneiro, e enquanto ele estava lá, ele avaliava, né, o comportamento das pessoas, e ele percebeu que, claro, salvo aquelas pessoas que haviam morrido no campo de concentração às vezes por ter sido levado um tiro ou coisa nesse sentido, né? Salvo essas pessoas, muitas pessoas se entregavam do tipo, não quero mais viver, não tenho mais motivos para viver, e aí elas adoeciam, elas se entregavam. E ele percebeu que as pessoas que tinham um sentido para além daquele momento que elas estavam vivendo ali, elas sobreviveram ao Holocausto, né? Então,
o que eu quero propor para você nesse momento é qual o teu sentido, qual o teu propósito de vida, o que você quer realizar, quem você quer ver, o que você quer fazer quando essa quarentena passar, quando tudo estiver bem, né? Tira um tempo verdadeiramente para escrever isso num papel. O que traz sentido para a sua vida? Seja escrever um livro, seja ver a pessoa que você ama, seja você brincar com seu neto, com seu filho que está distante nesse momento, é você abraçar a pessoa que você gosta. Encontre um motivo para estar bem, né? Para passar por isso, né? Por esse obstáculo que a gente está passando agora e estar bem quando tudo terminar. Tá bom? Um super beijo. Esse é o meu recado de hoje. Se você gostou, compartilha com outras pessoas para ajudar elas também aí na quarentena. E se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, acione o sininho, dá um curtir, tá bom? Um super beijo. Até a próxima.